Então, aqui nós vamos rever um pouquinho sobre o sistema computacional, nossa disciplina Educação Tecnológica e a professora Josiane que está falando aqui com vocês, certo? Ó, um ponto muito importante que eu gostaria que pudéssemos entender um pouco. Quais os nossos objetivos para esse conteúdo? De repente você pode estar se perguntando, professora, por que eu preciso ver, entender ou conhecer sobre pensamento computacional, sistema computacional, lógica de programação, né? Você pode estar se perguntando por que você tem que saber todo esse contexto ou esse conteúdo. Primeiro, a nossa escola, nós temos aí o programa Conecta. E o objetivo desse programa Conecta é justamente trabalhar o raciocínio lógico do aluno, a criatividade desse aluno, a imaginação desse aluno. Tá certo que hoje nós estamos aqui numa aula remota, nós não conseguimos ter contato com as nossas maletas, né? Isso é onde tem os blocos de Legos, onde você vai estar manuseando com motores, né? Isso, então, hoje nós não estamos fazendo na prática, tocando, construindo, mas nós trabalhamos com aplicativos, com jogos, com programas. Então, isso está dentro do nosso conteúdo e nós precisamos repassar para vocês. E vocês, quanto alunos, precisam compreender e entender. Eu tenho dúvida? Professora, eu não consigo entender. Eu não estou entendendo. O que você quer falar com esse tema? Né? E você anota suas dúvidas e passa para a professora que a gente vai estar fazendo um atendimento, certo? Então, o objetivo dessa nossa aula é desenvolver esse raciocínio lógico. Em seguida, você, quanto aluno, você vai ver aí modelos de sequência, né? Sequencial de computação, que inclusive na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre computador e seus periféricos. A apresentação de conceitos básicos de linguagem de programação. Ei, professora falou linguagem de programação. Apresentamos no jogo anterior os aplicativos que a professora vem enviando para vocês e vocês estão realizando essas atividades, certo? Se nós ainda tivermos dúvidas sobre os nossos objetivos, professor, o que você quer falar com esse objetivo tal? Aí você pode chamar a professora. Aqui nós vamos para o conceito básico, né? Sistema computacional, professora. O que é sistema computacional? Crianças, observem aí. É um conjunto de dispositivos eletrônicos. Quando a professora fala de dispositivos eletrônicos, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam? Automaticamente, o computador, o celular, um tablet, a televisão, né? Um rádio, um som, né? Isso são dispositivos eletrônicos. Então, sistema computacional é um conjunto de dispositivos eletrônicos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Olha aí, dentro desse conjunto de dispositivos eletrônicos, ele tem aí algumas funções que nós precisamos compreender. São noções básicas que nós precisamos compreender. E um deles é o hardware. Olha aí, o que significa hardware? É a parte física de um computador. A professora já está falando tudo. Parte física de um computador. Ele é formado pelos componentes eletrônicos. Então, o que significa a parte física? É o que você tem em mãos agora, neste momento. Você está assistindo a nossa aula por onde? Por um computador? Por um tablet? Um celular? Então, a parte física é esse aparelho eletrônico. É o que você está segurando nesse momento. E tanto que ele prossegue dizendo, ele é formado por componentes eletrônicos, como, por exemplo, circuito de fios e luz, placas, utensílios,
correntes, qualquer outro material de estado físico, qualquer outro. A professora já falou para você qual é qualquer outro. O computador, né? Um celular, um tablet. É o que você tem aí, um notebook, tá? Então, é importante você entender o que significa hardware. É a parte física do computador. Ele é formado por componentes eletrônicos. Olha aí, o segundo ponto, o software. O que significa software? É um aplicativo do sistema computacional. Por exemplo, você tem aí em casa um celular. E nesse celular você precisa baixar um aplicativo ou um jogo. Então você vai precisar desse software para você baixar esse aplicativo. Ele é um programa mais importante do computador, ou seja, é ele que recebe as instalações dos aplicativos, como por exemplo, o Word, o Excel, né? O PowerPoint, o que você tem aí no seu computador? Você ligou o seu computador. Ah, eu quero escrever um texto. Então, aonde eu vou escrever esse texto? No Word. Aí você vai lá no menu, procura a pasta Word e você começa a digitar o seu texto, fazer a sua atividade. A professora de língua portuguesa pediu para você fazer o teu texto. O texto de João e Maria, né? Então, você vai ali escrever, certo? O outro ponto que a gente apresenta para você dentro desse sistema computacional é o usuário. E quem é o usuário, crianças? Os usuários são vocês mesmos, são vocês que vão manusear, são vocês que vão manipular todos os computadores, todos esse equipamento eletrônico, né? São vocês que vão estar utilizando isso, certo? Então, eu quero que vocês compreendam o que significa este sistema computacional. Ele já está falando que ele é um conjunto, e é o que a professora está apresentando para vocês. O hardware, o software e o usuário. O usuário, ele só consegue manusear esse aparelho eletrônico ou esse computador se ele tiver um software. Por quê, professora? Porque é nesse software que contém toda a programação desse computador, todas as instalações, né, desses aplicativos que você precisa utilizar dentro do seu computador, certo? Dúvidas? É só chamar. Olha aí, certo? Então, agora nós vamos para o computador e seus periféricos, já que nós entendemos um pouquinho sobre a programação em si, o sistema computacional, qual o seu método, né? Qual a importância de nós utilizarmos ou termos um conhecimento em relação a esse conteúdo, tá? E agora a professora vai apresentar para vocês o computador e seus periféricos. Professora, qual é o nosso objetivo com essa aula? Identificar a evolução do computador e seus equipamentos de informática, identificar os componentes de computadores e seus periféricos, analisando o funcionamento e relacionamento entre eles. Aí você vai conhecer agora. A professora quer te convidar para assistir um vídeo onde vai estar trazendo para você a história do computador e seus periféricos.